Vamos mergulhar hoje no capítulo 6 do Evangelho de João. É um texto que nos leva numa jornada e tanto, sabe? Uma jornada sobre a fé, que começa com um espetáculo, um grande milagre, mas que nos leva para um lugar muito, muito mais profundo. A gente vai explorar justamente essa passagem do superficial para a essência. Bom, tudo começa com um milagre. E um milagre daqueles impressionante. Só que o mais curioso aqui não é nem o evento em si, mas o que esse evento acaba revelando. O que ele expõe sobre o coração humano. É isso que a gente vai investigar. O cenário é aquele bem clássico, uma multidão enorme, com fome e quase nada de comida. Mas, na mão de Jesus, essa situação vira uma espécie de teste de diagnóstico, para ver o que realmente está acontecendo por dentro das pessoas. Olha, a pergunta que Jesus faz para os discípulos nesse momento não é sobre logística, não é sobre planejamento. É algo muito mais fundo. Ele está, na verdade, testando onde é que a confiança deles está depositada. A falta de recursos só traz à tona aquilo que já estava no coração. E é interessante notar que o milagre segue uma ordem bem específica. Primeiro vem a entrega. Alguém tem que abrir mão do pouco que tem. Depois, a gratidão por aquilo. E só então, a partir daí, vem a multiplicação. A grande lição aqui é que a ação de Deus acontece sobre aquilo que a gente entrega e não sobre o que a gente retém. Certo, o milagre aconteceu. E agora? O que vem depois? É justamente no pós-milagre que surge um conflito enorme, um conflito sobre a real motivação daquela multidão. Depois de serem alimentados, a multidão simplesmente não entende o sinal por trás do milagre. Eles tentam, à força, fazer de Jesus um rei, mas um rei político, um provedor de coisas, de necessidades imediatas. E a reação de Jesus? Ele se retira. E aqui fica muito claro qual era o problema. De um lado, a gente tem a fé interessada, aquela que busca os presentes de Deus. E do outro, a gente vê a fé comprometida, que busca o Deus dos presentes. Uma é superficial e depende de ter as expectativas atendidas. A outra é madura e permanece, mesmo quando as coisas não saem como o esperado. Essa diferença fica ainda mais nítida aqui. Muitos ali queriam o pão porque vinha de Jesus, sabe? O benefício temporário. Mas pouquíssimos queriam Jesus como o pão, como a fonte de satisfação definitiva, que gera uma transformação por dentro. E com isso a gente chega num ponto central. A obra que Deus realmente espera não tem a ver com o esforço religioso, com tentar merecer algo. É, na verdade, um simples ato de confiança. É crer. É exatamente aqui que a história chega num ponto de virada, um ponto de crise. O ensinamento de Jesus começa a ficar difícil, duro de ouvir. E isso, claro, começa a dividir a multidão. Saber, enquanto as palavras de Jesus eram sobre benefícios imediatos, estava tudo bem. Mas quando ele começou a exigir um compromisso mais profundo, a confrontar o conforto, aí a verdadeira natureza daquela multidão veio à tona. E a adesão superficial simplesmente começou a desaparecer. Essa frase do texto é curta, mas ela é pesadíssima. Muitos voltaram para trás. É um momento crucial. É o grande êxodo, a debandada daqueles seguidores que eram apenas casuais. E é importante a gente entender uma coisa: a reação da multidão não é uma dúvida sincera, uma busca por entendimento. O texto chama de murmuração. E isso é outra coisa, é uma resistência espiritual a uma verdade que eles simplesmente acharam desconfortável demais para aceitar. Ok, a multidão se foi. O palco agora está bem mais vazio. Jesus então se volta para o seu círculo mais próximo, os 12 discípulos, e coloca eles diante de uma escolha fundamental. Jesus olha para os 12 e pergunta basicamente: e vocês? Vão embora também? E essa pergunta direta provoca a resposta tão icônica e tão reveladora de Pedro. A resposta de Pedro é algo poderoso. Ele pode não estar entendendo 100% de tudo o que está acontecendo, mas de uma coisa ele tem certeza absoluta: não existe outro lugar para ir. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E é aqui que a gente vê a diferença gritante. A fé que é superficial, ela exige compreender tudo, ter todas as respostas na mão. Já a fé madura, essa se apoia na confiança total, mesmo quando não tem todas as respostas. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em como todas essas lições podem se transformar numa reflexão pessoal, quase como uma oração que é totalmente inspirada por esse capítulo que a gente acabou de percorrer. É um apelo, né? Um pedido para ir além de uma fé que é só interesseira.
e aprender a desejar o doador muito mais do que os seus dons. É também um compromisso. Um compromisso de entregar os nossos recursos, por mais limitados que pareçam, e confiar que é justamente essa entrega, e não a nossa tentativa de controle, que abre espaço para a ação divina. E, por fim, é uma oração por perseverança. Um pedido de força para a gente conseguir permanecer firme quando o caminho fica difícil, quando a palavra de Deus desafia nosso conforto e exige sacrifício. No fim das contas, essa jornada toda por João capítulo 6 nos deixa com uma pergunta bem direta, uma pergunta para a gente refletir. A nossa fé é baseada no interesse ou no compromisso? Onde é que nós nos encontramos nesse caminho?